professores e alunos. Estamos em mais uma aula do nosso EBD em Síntese Podcast. E eu quero já começar dando a paz do Senhor para as nossas professoras que aqui estão. Professora Juliane, a paz do Senhor. A paz do Senhor Gilson, a paz do Senhor Joyce. É uma alegria estarmos aqui juntos mais uma vez. A paz do Senhor, professora Joyce. Pai do Senhor, Gilson, Pai do Senhor, meu amor. Muito feliz por esse convite, por participar com vocês desse momento muito rico de aprendizagem. Graças a Deus, estamos hoje comentando sobre a lição número 2 da nossa revista, que fala sobre o arrebatamento, a volta do Senhor Jesus para os adolescentes. E hoje a lição número 2, que tem por título Sinais da Volta de Jesus. Hoje nós vamos estudar sobre esses sinais que Jesus nos deixou na sua palavra, para que a gente se atente a eles e fiquemos atentos em relação à sua vinda. O texto está em Lucas, o capítulo 21, dos versículos 8 a 12 e o versículo 19. E a Bíblia diz, está em Judas, versículo 18, que diz: Eles disseram a vocês, quando chegarem os últimos tempos, aparecerão pessoas que vão zombar de vocês, pessoas que não querem saber de Deus e seguem os seus próprios desejos. Como disse Judas, o versículo 18. E na aula de hoje, nesse EBD em Síntese Podcast, nós vamos estudar sobre os sinais da volta de Jesus. Começamos na lição passada falando acerca das profecias, principalmente as do Antigo Testamento, e hoje nós vamos falar sobre os avisos que o nosso Mestre Jesus nos deixou para ficarmos atentos em relação à sua segunda vinda. Assim como ele veio a primeira vez, e a Bíblia estava repleta de sinais da sua vinda, da sua primeira vinda, ele nos deixou sinais para que a gente se atente a eles, para que a gente olhe para eles, para percebermos a sua segunda vinda que se aproxima. E esses sinais, eles são como avisos de Deus. Sempre quando Deus fez algo extraordinário, grande na história do seu povo, ele sempre trouxe um aviso antes. Sempre quando ele foi fazer algo que fosse impactar a história da humanidade, ele deixou um aviso. E os sinais que Jesus ele destacou, ele nos deixou na sua palavra, são como avisos de que a sua vinda está perto, de que a sua segunda vinda se aproxima, de que o arrebatamento da igreja está prestes a acontecer. Então, hoje nós vamos estudar esses sinais, e o nosso principal propósito aqui é fazer a gente entender cada um desses sinais, para que, ao contemplarmos ele à nossa volta, no nosso dia a dia, a gente possa entender que Jesus está voltando e que nós devemos estar preparados para a sua segunda vinda. E nós vamos começar no tópico 1, que fala sobre os sinais sobre a Terra. Os sinais sobre a Terra, os sinais que acontecem na natureza. Um texto muito interessante é o que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, dos versículos 19 a 22, que fala sobre os gemidos da criação. Paulo ali fala que, por causa do pecado, não só o homem sofre, mas toda a natureza, e é como se a natureza estivesse esperando isso, gemendo, isso sofrendo, com que Jesus volte e nós sejamos transformados, para que a Terra também passe por essa transformação. Então, na expectativa da vinda de Jesus, o mundo todo sofre, não só os seres humanos, por causa da maldade do homem, mas a própria natureza. Paulo diz que ela geme, a criação geme, esperando com muita expectativa que os filhos de Deus sejam transformados na vinda de Jesus. Então, toda a natureza sofre, toda a natureza está gemendo, e isso faz com que a gente relacione esse sofrimento da natureza com os sinais que Jesus nos deixou acerca da sua vinda, em específico os que estamos tratando agora, que é os sinais sobre a Terra. O primeiro ponto a destacar são as catástrofes naturais. As catástrofes naturais, que muitos dos nossos alunos veem isso na escola,
são evidências, são sinais, são avisos de que Jesus está voltando. E a lição destaca dois, que são os terremotos e os vulcões. Os terremotos e os vulcões. E eu me lembro de, na primeira lição, a gente ter comentado que todos esses sinais já aconteciam desde quando Jesus estava aqui, ou desde quando ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus e o Espírito Santo foi derramado. Só que a ideia bíblica é a das dores do parto, que vai aumentando até chegar o momento certo do bebê nascer, que no nosso caso é a vinda de Jesus. Então, esses sinais eles vão aumentando, os terremotos eles vão aumentar, os vulcões eles vão aumentar, e basta a gente ligar a televisão, ou mesmo acessar um celular com internet, e a gente vai ver que todas essas coisas têm acontecido ao redor do mundo. Terremotos, vulcões, e a gente não espera essas coisas acontecer muito com a gente, mas daqui a acolá a gente escuta alguém falando que sentiu um tremor, que aconteceu um terremoto. Claro, não tem acontecido aqui na nossa realidade, como acontece em outros países, em outros continentes, mas os terremotos eles estão aí como um sinal da vinda de Jesus, como uma catástrofe natural que está mostrando que Jesus está voltando, como também os vulcões. Então, Jesus ele se utilizou dessas catástrofes naturais para dizer que, à medida que elas fossem se intensificando no decorrer da história da humanidade, era para a igreja olhar para esses eventos e se atentar e vigiar, porque Jesus estava voltando. Então, terremotos e vulcões, como catástrofes naturais, são sinais de que Jesus está voltando. E nós vamos ver muito isso daqui para frente, isso se intensificando, mais do que a gente já vê, mais do que a gente já percebe, mais do que a gente já contempla nas redes sociais, nas mídias de uma forma geral, mas essas catástrofes naturais que aqui citamos duas, dentre várias outras que existem, são sinais da volta de Jesus. Existem também as catástrofes que são resultado da ação do homem. E quando nós falamos de ação do homem, não é uma ação benéfica do homem. É uma ação, é uma atitude, é uma atividade maléfica. Nós podemos citar aqui alguns dessas catástrofes que são resultado da ação do homem, que são as enchentes, os desabamentos, as inundações. Tudo isso tem acontecido, e eu acho que, inclusive, isso tem acontecido muito aqui no Brasil, na nossa região Nordeste também. Essas catástrofes que são resultado da ação do homem, enchentes, desabamentos, inundações, tudo isso são sinais de que Jesus está voltando. É a natureza gemendo cada vez mais na expectativa de que Jesus volte em glória e transforme os filhos de Deus, e com isso também toda a natureza vai ser transformada, vai ser refeita. Um ponto importante aqui é que a gente poderia aproveitar desse subtópico da lição para tratar um assunto bastante importante, delicado com os nossos pré-adolescentes, que é o cuidado com o meio ambiente e a questão da poluição. Porque nós sabemos que enchentes, desabamentos, inundações, muitos desses exemplos que eu acabei de dar, muitos desses acontecimentos são resultado de poluição, de um maltrato do homem para com o meio ambiente. E nós sabemos que tudo isso é uma profecia que vai se cumprir. E muitos se utilizam do seguinte raciocínio: se isso vai se cumprir, então eu posso descuidar do meio ambiente e posso exercer a poluição, poluir o meio ambiente. Só que um ponto que a gente precisa deixar bem claro para eles as profecias vão se cumprir, sim, mas a gente não pode ser os responsáveis de forma negativa para que elas se cumpram. A gente não pode ter parte de culpa nisso. E eu me lembro que, inclusive, eu ensinando a pré-adolescentes, adolescentes, eu falei algo curioso para eles, que até hoje, quando eles me veem, eles falam isso comigo, porque eles não tinham pensado nisso. Eu falei para eles algo simples: gente, quando a gente joga um lixo no chão, a gente não joga o lixo no lixo, a gente está cometendo um pecado contra Deus. Parece ser algo inofensivo, parece ser algo que é só da ordem social, da ordem natural, mas não. É da ordem espiritual, porque a gente está danificando a criação de Deus. Aí todos eles guardam essa lição quando me veem. Eu não jogo papel
no lixo. Quando eu penso em jogar, eu me lembro e boto no bolso, guardo e coloco em outro lugar. A gente poderia se utilizar desse subtópico que fala das catástrofes como resultado da ação do homem, essa ação negativa, para conscientizar eles acerca do cuidado para com a criação de Deus. Verdade, Seja... achei muito interessante essa sua colocação. Como até mesmo a questão da traição, né? Como foi com Judas, né? Era mister que acontecesse, mas ai daquele Isso, homem, né? Por isso, quem aconteceu. Então, da mesma forma, é conosco, né? Não é porque vai acontecer que nós vamos nos omitir da nossa responsabilidade, até porque nós não sabemos quanto tempo nós ainda iremos permanecer aqui, né? Os sinais, eles mostram que a vinda de Cristo está próxima, mas nós não sabemos a que momento nós iremos. Então, enquanto nós estivermos aqui, é importante que nós zelemos para ter uma vida agradável, né? Minimamente isso, agradável, dentro daquilo que a gente pode controlar, né? Das variáveis que nós podemos controlar. isso. Isso é pensar, inclusive, no futuro. É tanto um pecado contra Deus, como um pecado contra a natureza, como também um pecado contra o próximo. Porque aí eu estou deixando o mundo pior para aqueles que vão viver nele daqui a, não sei, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 100 anos, se a gente tiver voltado. Esse entendimento, ele é tão maléfico e tem entrado tanto na mente das pessoas, a gente precisa passar um combate para esse pensamento o quanto antes, para os pré-adolescentes, que eles cresçam tendo o entendimento correto. Por exemplo, só dando um outro exemplo de como esse pensamento ele pode ser aplicado. Quando a gente fala de política, muitos dizem assim, a Bíblia nos diz que no fim dos tempos as coisas vão piorar. Então, não importa em quem eu vou votar, porque a profecia vai se cumprir. Só que aí é a questão da nossa responsabilidade. Eu não posso ser o agente que vai trazer essa maldade ao mundo. Eu não posso ser o agente que vai fazer o mal. Eu tenho que sempre escolher pelo lado certo. As profecias vão se cumprir, sim, mas a minha responsabilidade é sempre para com o bem. E a gente precisa falar sobre isso para os nossos alunos, para os pré-adolescentes, que eles precisam cuidar do meio ambiente, ter cuidado com essa questão da poluição, porque além de trazer danos à natureza e aos homens, é um pecado contra Deus. Deus, ele zela pela sua criação. Deus, ele tem cuidado para com a sua criação. Mas as catástrofes, como resultado da ação do homem, também são um dos sinais da vida de Jesus, esses sinais que eu estou falando, que são os sinais sobre a terra. E, por último, fome e pestes. Fome e pestes. Jesus falou de epidemias. Oi, pode falar. Para você não entrar no outro tópico, a gente também tem que ter, eles têm que ter, na verdade, em mente, que eles têm, digamos assim, uma dupla cidadania, né? Uma cidadania celestial, que é o que a gente vai trabalhar durante toda a lição, mas também uma cidadania terrena. E essa cidadania, ela se efetiva dessa maneira, a partir desse cuidado para com a terra, seja de forma política, seja de forma ambiental, seja em qualquer área. Então, a gente precisa deixá-los conscientes disso, do exercício dessa cidadania. Então, estamos nos preparando para exercer uma cidadania celestial? Estamos, mas isso não significa que parou o que está acontecendo aqui. E a gente precisa ter isso em mente e fazer eles refletir para isso também. Perfeito, Jones. Isso mesmo. Está vendo como um tópico da lição a gente pode utilizar ele para alcançar outras áreas do pensamento cristão para os nossos alunos, os pré-adolescentes, né? Por último, fome e peste. Jesus falou de epidemias. E muita gente leu esses textos, né, falando de pestes, falando de fome. Muitos dos nossos irmãos do passado, e talvez eles não contemplaram, alguns deles sim, óbvio, mas talvez eles não contemplaram o que a gente contemplou agora recentemente. A ebola, em 2014, na África, né, trouxe um caos terrível naquela região. E quando a gente menos imaginava, Covid-19. E a fome, ela está relacionada com essas doenças, com essas pestes. Porque, por exemplo, Covid-19 deixou muita gente dentro de casa, o que
o que gerou um desabastecimento de produtos que findou no aumento dos preços. As coisas caras, muita gente não vai ter acesso. Aí a fome aumenta. Então, fome e pestes, fome e doenças, fome e epidemias, tudo isso se relaciona. E a ideia de Jesus é tudo isso vai aumentar. Fome sempre existiu. Mas quando estiver próximo da minha vida, a fome vai se aumentar. E essas pestes também vão aumentar. Aí já estão falando de outras doenças hoje em dia, que já são resultados, desdobramentos do Covid-19. Né? A gente teve que ficar dentro de casa, ninguém nunca tinha imaginado isso. Usar máscara, não poder apertar a mão, não poder abraçar, tudo isso Jesus já tinha falado. E tudo isso que nós falamos são sinais que acontecem sobre a terra, na natureza, que apontam para a vinda de Jesus. Tudo isso acontece, tudo isso vai continuar acontecendo e vai se intensificar, e a igreja deve olhar para isso, não com um olhar de caos, mas com um olhar de esperança. Claro, humanamente falando, a gente sente, chora, se angustia, fica triste, mas a gente precisa olhar para isso e entender. Jesus está voltando, está às portas. Esses são os sinais sobre a terra, mas também existem os sinais na vida religiosa. Não é isso, irmã Joyce? Isso mesmo. Nós iremos agora falar sobre como continuação, né, de como é que esses sinais eles se apresentam na nossa vida religiosa. E aí a lição ela traz o capítulo de Mateus 24, que é um dos capítulos mais estudados, né, quando se fala de escatologia. E aí entender que naquele momento, né, no contexto histórico, porque a gente precisa também levar isso em consideração e trazer, além de pensar no contexto histórico em que Mateus 24 foi escrito, foi né, dito na palavra, pensar e falar também para os pré-adolescentes que a palavra ela é atemporal, mas ela também é temporal. E Mateus 24 ele está num contexto em que a igreja está submersa de coisas que, na verdade, não tem nada de Deus. E aí Jesus, ele conversando com os apóstolos, ele apresenta vários sinais sobre como é que nós podemos enxergar que a igreja, ela está... como é que eu posso... A palavra que eu posso utilizar, como é que a igreja, se ela for por este caminho, ela vai estar seguindo algumas falsas doutrinas, falsos profetas, né? E aí, Mateus 24, ele traz, naquele contexto, né, da igreja, que estava com comércios, enfim, né, com tudo aquilo, e Jesus, ele rebate aquilo e mostra alguns dos sinais. E quando a gente vai ler Mateus 24, a gente precisa ter no nosso entendimento que durante esses sinais que possam acontecer, porque aquilo ali é um resultado de uma ação humana, como já foi falado aqui, né? Mateus 24 resultado, né? São sinais que são resultado de ações humanas, mas que nós, seja naquela época ou seja agora, nós precisamos saber em quem confiar plenamente. E aí, quando a gente vai lendo, e aí eu induzo aos professores a quererem buscar não somente um tipo de tradução de Mateus 24, mas queiram pesquisar outras traduções que trazem outras linguagens e até outras reflexões. Algumas traduções da Bíblia, eles têm em anexo, né, algumas reflexões desses editores, e para entender que, seja naquele contexto histórico em que a igreja estava, seja atualmente, nós precisamos confiar plenamente em Deus, né? Principalmente agora, nos dias atuais, porque quando a gente vai ver esses sinais, como é que apresentam esses sinais, a revista A Lição, ela fala sobre o tópico A, sobre os falsos profetas. E Mateus 24, ele vai dizer, só há um Senhor, né? É bem sucinto e forte a fala aqui está lá em Mateus 24, e aí eu até gravei aqui para falar para vocês, né? Na versão da lição fala assim: primeiro, Messias só há um, Jesus Cristo. Ele, sendo Deus, se fez homem para morrer em nosso lugar. E aí usa a referência de Filipenses 2, 5 e 8.
Então, os falsos profetas, eles vão se manifestar, assim como se manifestaram naquela época, lá em Mateus 24, eles estarão se manifestando na nossa temporalidade. Então, e entender que esse jovem que está se formando, esse pré-adolescente, ele vai ter acesso a todo tipo de discurso, né? Eu costumo dizer que quanto mais a informação chega, mais a gente quer banalizar a graça. Então, falar sobre graça nesse sentido, nesse contexto também é uma forma da gente ver esse sinal na nossa vida religiosa. Porque os falsos profetas estão dizendo, não se preocupe, porque se você fizer isso, você está vivendo um tempo de graça, uma nova aliança, e aí é como se a gente fosse banalizando o pecado. O pecado, ele parou de ser uma métrica, né, para dizer como é que está a minha vida, como é que está o meu processo de santificação. Então, falar sobre esses falsos profetas, eu acho que é cabível falar sobre a banalização da graça, né, no contexto em que Mateus 24 fala sobre eles surgirem vários, mas se a gente for trazer para o nosso tempo, em qualquer espaço, né, em qualquer instituição, a gente vê pessoas que levam o nome de Deus, dizem que trazem as boas novas, né? Hoje não se usa mais essa linguagem, uma linguagem mais atualizada, mais moderna, mas nas entrelinhas querem dizer isso, e eles não são, eles na verdade são falsos profetas, e não estão ali anunciando o evangelho de Cristo coisa nenhuma. E a Bíblia, em todo momento, não é só em Mateus 24, mas como eu falei, em Filipenses, ela fala, só há um Messias, que é o Cristo. Verdade, Joyce. E é interessante essa reflexão sobre a graça que a senhora trouxe, porque quando a gente olha para tempos passados, a gente tinha isso muito bem definido sobre quem eram os falsos profetas, quem eram os falsos mestres. Nós tínhamos as seitas, né, que eram muito bem estabelecidas, com seus próprios critérios, que iam para fora da Bíblia, com livros fora da Bíblia, mas hoje não. Hoje eles usam a própria Bíblia para tentar deturpar as pessoas, né? Então, eles pegam um versículo isolado da Bíblia e distorcem. Então, parece evangelho, mas, na verdade, está trazendo outro contexto que não tem nada a ver com a Bíblia, que não tem nada a ver com aquilo que Cristo tem para nós. E aí, como é que a gente pode identificar, né, esses falsos profetas? A lição fala que, e aí eu acho que não só a lição, mas de comum acordo entendermos que quando conhecemos a verdade, quando conhecemos a palavra de Deus, nós conseguimos identificar essas falsas, essas heresias, esses falsos profetas, né? E realmente, atualmente, isso é muito mais. Eu vejo que é uma guerra muito mais difícil de ser travada, principalmente nesse processo de formação né, na pré-adolescência, que eles estão numa fase que não é um nem é outro, estão nesse processo de desenvolvimento, e aí vem muita informação, a gente está numa era em que tudo é muito prático, tudo é muito à mão. Então, isso para confundir, vai confundir eles, vai chamar a atenção. Meu esposo, ele é professor dessa classe de jovens, e eles comentando, ele até soltou uma pergunta: gente, o pecado, ele é bom ou ele é ruim? E ficou aquela inquietação, e a maioria dos jovens falou que o pecado é bom. E é isso mesmo. O pecado, ele não é ruim, não. Ele é ruim sobre o olhar, né, de que a gente não deve abominar o pecado. Mas como carne, como humano, nós queremos. Nossa carne vai ser sempre tendenciosa a pecar. Então, se a gente ensinar esses pré-adolescentes que, a partir da palavra do Senhor, de conhecer a palavra do Senhor, vocês vão conseguir bater de frente com esses falsos profetas, vão enxergar o que, na verdade, eles estão induzindo vocês a uma outra coisa que não tem nada a ver com Cristo, né? E um outro ponto que a lição traz é sobre a apostasia, né? E aí eu fazia muito tempo que eu não ia pesquisar o significado de uma palavra, porque eu queria trazer de fato o que significava essa palavra. E aí eu fui atrás, né? E está bem próximo ao que a lição fala, que é uma vida de abandono religioso, de abandono da fé. E
como é que isso vem se manifestando atualmente, né? O abandono da nossa fé, é como se a gente pegasse... Eu vou sempre voltar para essa banalização da graça, porque foi o que realmente me veio muito forte, né? Como se a gente estivesse o tempo inteiro vendo várias pessoas indo para a igreja, várias pessoas agora sendo evangélicas, ditas que são crentes, que são evangélicas, né? Porque hoje a nomenclatura eu sou evangélica, né? Hoje mal se usa crente, e tudo bem, a transformação social ela acontece, a mudança das palavras elas acontecem, mas o peso de hoje agora eu sou crente, ele tem um outro peso, né? E as pessoas, hoje a gente vê igrejas de todos os gostos, de todas as formas possíveis, e as igrejas estão lotadas, essas pessoas estão ali procurando a Cristo, mas, na verdade, a gente vê meras pessoas que querem querem que a fé seja moldada à sua necessidade. E aí, isso é um grande problema, que é a partir daí que se vê o abandono da fé, porque quando eu não consigo ser mais... não consigo ser contemplada. Não é nem confrontada a palavra, seria tipo quando eu estou dentro da igreja e aquilo já não amacia a minha carne, aquilo já não me traz muitos ganhos materiais, né? Eu esqueci a palavra que eu queria dizer, mas é como se quando eu estou dentro não massageia o ego, quando não massageia. Exatamente. Aquilo não é mais suficiente para mim. Então, para que eu estou aqui? Né? E aí a gente vê... eu acho que isso hoje é muito forte. Eu não sei na realidade de vocês, mas a minha realidade jovens que estavam ali superativos e aí começaram aos poucos. Não, hoje eu não vou mais para o ensaio. E daqui a pouco eu vou sentar lá atrás. E aí daqui a pouco... Não, eu só vou para o dia de festa, no dia de domingo. Eu só vou para um dia de festa. E aí, aos poucos, vai abandonando. Às vezes, não tem nem coragem de dizer assim, não, eu não quero mais essa fé. Eu não quero mais, não quero mais ir para a igreja. Vai abandonando. Outras estão em denominações que nós conhecemos, que são mais tradicionais. E aí, para não dizer que não quer mais, que vai abandonar a fé, começa a ir para outras denominações. E eu não estou condenando as outras denominações. Estou dizendo que sai de um contexto que tem uma realidade, que tem uma cultura, uma liturgia, e vai para outro que é totalmente diferente. E aí, aos poucos, não tem coragem de se dizer que não quer mais, e começa a procurar desculpas e mais desculpas, simplesmente porque aquilo não está mais lhe sendo aproveitado na forma carnal, né? Não tem mais valor. Não me interessa, eu não consigo mais ter o brilho, né? E aí vou abandonar a fé. E apesar de termos igrejas cheias de pessoas, às vezes a fé dela está simplesmente num pedaço de pano que ela vê lá todo dia, ou numa pessoa que está cantando. Então, se essa pessoa não cantar mais, não vejo mais sentido ir para a igreja. Ai, meu Deus do céu, por que pregador não pode mais ter oportunidade? Eu me sinto tão bem quando vejo ele pregando. E aí vai arrumando desculpas. Hoje é fulano que vai pregar. Não quero ir. E aí, aos poucos, vai abandonando essa fé, né? E aí, uma pessoa que tem consciência de quem é Cristo, tem consciência do plano de salvação, vai abandonando porque simplesmente não satisfaz mais as suas necessidades. E aí a gente vê como acontece a apostasia, né? Um outro tópico que... E aí, a lição ela fala, se não buscarmos a Deus por meio da prática da oração, da leitura diária da Bíblia e procurarmos viver de acordo com o que ela nos orienta, correremos o sério risco de sermos enganados pelos falsos ensinamentos. Então, uma coisa vai puxando a outra. Se eu não tenho uma vida realmente de devoção àquilo que agrada a Deus, a partir da oração, a partir da leitura diária, a partir do nosso devocional, eu acho que uma coisa que eu gosto muito de trazer para a realidade
dos pré-adolescentes, dos jovens, é que eles tenham, de fato, essa cultura de devocional, de fazer o seu devocional, e que não precisa ser uma coisa mirabolante, que eles precisam ter um local específico. Não, a gente precisa trazer para eles que, nesse novo tempo, nesse tempo de graça, nós podemos estar em qualquer local e fazermos o nosso devocional. E que ele chegará ao trono do Senhor da mesma maneira se eu for para a igreja, né? E ensinar eles a ter essa prática de devocional, de ler a Bíblia, de jejuar. Hoje em dia, as pessoas não querem mais jejuar. E outra coisa, e para o contexto dos pré-adolescentes, jejuar, ele não necessariamente seja pelo menos eu acredito assim, né? Que é muito mais difícil dizer que porque eles podem dizer, não estou com fome, não vou comer, tudo bem. Mas o jejum, ele pode estar sendo sim associado àquilo que tira a minha concentração do meu relacionamento com Deus. Então, se eu faço um jejum, eu sei que eu fiz isso por experiência própria. Eu lembro que, logo quando eu era adolescente, eu queria muito passar na universidade e eu estava estudando, mas eu sentia que a rede social me puxava muito para um outro lado. E eu fiz um propósito com o Senhor. Senhor, olha, a partir de hoje, eu vou fazer esse jejum de rede social e eu quero entregar ao Senhor todos os dias esse jejum. Em nome do Senhor, eu sei que eu vou passar onde eu quero e tal. Acho que eu tinha 17 anos, por aí. E eu fiz esse propósito, né, de jejum das minhas redes sociais. E glória ao nome do Senhor, eu consegui passar na universidade, consegui ir para o curso que eu queria. Então, eu era uma adolescente, talvez não tinha o meu jeito, né, imaturo de falar com o Senhor, mas foi tão simples a minha oração, e eu entreguei o meu jejum, todos os dias eu entregava o meu jejum, e o Senhor, ele me deu a resposta daquilo que eu fiz. Então, não é simplesmente, vamos deixar de comer hoje o dia todinho. Trabalhe com o seu adolescente, com o seu pré-adolescente, que existem outras formas de você consagrar a sua vida ao Senhor, né? E eu tenho certeza que eles vão aprender a partir da realidade deles, né? Não precisa ser uma coisa de outro mundo. E aí, vamos puxando para o outro tópico, que é sobre uma fé superficial, que quando eu li, eu fui procurar algumas referências, eu gostei muito do que vi, né? Porque ela bebe muito dessa apostasia, né? Uma pessoa que chega ao ponto de abandonar a sua fé é que provavelmente tinha uma vida cristã, né? Uma vida superficial. E o abandono dessa fé em momentos de grandes dificuldades e frustrações é o resultado de uma pregação que não confronta o pecado, aquilo que a gente já falou aqui. Então, se eu não confronto, não mato todo dia o meu eu, né? Não vou confrontar o meu pecado, provavelmente eu vou deixar, não vou ter sentido estar ali. E aí a minha fé ela vai ser superficial, ao ponto de eu não querer, apesar de saber, porque entenda, a gente sabe quando a gente tem um encontro com Deus, a gente sabe o quanto é maravilhoso estar próximo ao Senhor. E apesar de saber disso, porque eu estou banalizando o tempo todo o meu pecado, estou banalizando a graça o tempo inteiro, eu acabo não encontrando nenhum sentido e aí abandono a minha fé, né? E aí as outras maneiras uma palavra que eu achei bem interessante de se utilizar também nesse tópico seria a questão da religiosidade. A religiosidade também, ela mata muita ovelha, né? Eu sempre falo isso. Se a gente não tiver cuidado, a religiosidade vai engolir todo mundo. Por quê? Porque, principalmente em contexto de jovens, os jovens eles ainda estão no processo de aprendizagem do que é uma rotina de devocional. Eles estão na infância, os pais que levavam para a igreja, ou então a tia que pegava no meio do caminho e saía levando para a igreja, eles estavam ali aprendendo as histórias da Bíblia e tal, mas nesse momento eles estão começando a fazer as reflexões, né, do que eles aprenderam na infância, ou aqueles que acabaram de chegar estão começando a fazer as reflexões no contexto em que eles vivem. Poxa vida, na escola dominical eu aprendi que isso não é uma prática legal, mas em casa eu estou vendo que meu pai, a minha mãe, eles têm essa prática. Então é aí que eles vão começar a refletir. E a religiosidade, se a gente não tiver cuidado, ela pode acabar sendo uma situação realmente fatal para esse processo de reflexão e de construção de vida cristã. Porque a religiosidade, ela não permite, de maneira nenhuma,
que o indivíduo ele reflita as suas ações, porque ela sempre vai ser taxativa aquilo. Não, você tem que fazer isso. Mas por quê? Não, não tem porquê. Você precisa fazer. E eu acredito que não é isso que Cristo quer que nós façamos, né? Ele veio com o intuito de cumprir toda a lei, mas ele nos deixou também a possibilidade de pensarmos e refletirmos o que está acontecendo ao nosso redor, as nossas ações. Então, para que essa fé não seja superficial, eu acredito que a religiosidade ela também precisa ser pensada e ponderada. E vocês, em contexto de sala de aula, vocês precisam falar para eles e perguntar se eles sabem o que é essa religiosidade, o que é, se é positiva, se é negativa, até que ponto ela é positiva, até que ponto ela é negativa. Então, trazer essas questões de reflexões, porque precisamos entender que uma vida religiosa, ela tem que estar disposta a aprender o tempo inteiro, como a gente falou, eles precisam, de fato, conhecer as várias vertentes, saber e conhecer para saber quando dizer assim, não, isso aqui é errado, isso aqui não está de encontro à palavra do Senhor. Então, eles precisam estar disponíveis para aprender, né, e refletir sobre isso. E a religiosidade, né, ela vai justamente de encontro ao que Paulo escreve aos Romanos, né, da fé racional, né? É importante que a nossa fé ela seja racional, que nós possamos refletir sobre a nossa fé. E esse tópico ele se relaciona muito com o terceiro tópico, porque essa questão da fé superficial e da apostasia, eu também vejo que elas se relacionam, porque a apostasia não é simplesmente deixar de ir para a igreja, mas é estar dentro do contexto da igreja, mas já não há um contexto de fé, já não há um contexto de buscar viver a palavra. Então, há um abandono da fé sem um abandono da religiosidade. Como é que isso acontece? Né? Então, eu vou para a igreja porque lá eu me sinto bem, lá eu tenho amigos, lá é legal, mas no domingo eu vou para a igreja e eu tenho aquele momento de felicidade, de choro, de riso. Já tem o hábito, durante né? a minha semana, eu vivo a minha vida como eu quero, eu não reflito sobre as minhas ações, eu não reflito sobre aquilo que foi ensinado. Então, esse é um retrato, né, que nós estamos vendo no crescimento da igreja no nosso país, porque nós vemos que aumentou o número de evangélicos, mas há um total falta de comprometimento com aquilo que a Bíblia diz. Então, parece que nós estamos crescendo em números, mas espiritualmente... Como é, Gilson? A gente está inchando. Isso, exatamente. Tá inchando. A gente na verdade, está inchando. Então, a gente cresce em números, mas estamos deixando de viver o que a Bíblia nos diz. E isso vai refletir, né, justamente sobre os sinais da vida moral e social. A lição ela nos traz aqui a referência de 2 Timóteo 4:3, que se encaixa muito bem nesse contexto que diz: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Então, primeiro, as pessoas elas não sofrem a doutrina, ou seja, quando elas são doutrinadas, aquilo não produz nada nelas, aquilo já não confronta elas, já não faz diferença para elas. Elas escutam, mas entra no ouvido e sai pelo outro. É como se aquilo não importasse. E depois, né, aquilo causa um comichão nos ouvidos, de forma que elas vão procurar os seus próprios doutores. Ou seja, eu não quero mais ouvir isso, agora eu vou procurar alguém que diga o que eu quero ouvir. Então, eu saio de uma determinada igreja porque foi falado algo que me confrontou, então eu não quero mais, então eu vou para outra. Da mesma forma também se está acontecendo com a questão do pecado, porque aqui nessa igreja a questão de casar novamente é pecado, porque aqui nessa igreja
a questão do casamento homoafetivo é pecado. Então, se aqui é pecado, naquela igreja ali do lado não é pecado. Eu vou para lá porque eles aceitam o meu pecado. Então, é isso que está acontecendo, né? A gente está vendo essa deturpação, né, da vida moral e social das pessoas. Então, primeiro nós temos o aumento da imoralidade, né, que há um apelo sexual na nossa sociedade de forma geral, e isso só aumenta a cada dia. Nós ouvimos sobre sexualidade nas músicas, nós ouvimos sobre sexualidade ao parar para assistir um filme, tem que ter a questão da sexualidade, tem que trazer a questão da homossexualidade, também está muito presente. Dificilmente nós conseguimos assistir um filme hoje que não traga essas questões. Então, até para vender um desodorante é preciso ter uma mulher lá com uma roupa sensual que tem uma representatividade de conotação sexual dentro da sociedade, né? Então, nós vamos vendo essa perversão, toda essa perversão dentro do contexto. Às vezes eu vou passando os canais assim e gosto de ver, às vezes parar para ver os desenhos infantis, né? E o que está sendo passado ali. E eu parei em um determinado canal em que um desenho infantil, parecendo, né, algo bem inocente, e dentro daquele desenho começou a contar a história de duas famílias, né? E essas duas famílias, uma era de uma criança que tinha um pai e uma mãe, e a outra de uma criança que tinha dois pais. E dentro desse desenho, ali começou a mostrar um contexto que a criança olhava para o celular, o que tinha o pai e a mãe, né? Olhava para o celular e era tudo desorganizado, era tudo fora do lugar, enquanto a criança que tinha dois pais era tudo organizado, tudo acontecia certinho, tudo acontecia maravilhoso dentro daquela casa. Então, que reflexões estão sendo ali construídas, embutidas através dessas mensagens, né, que chegam da mesma forma que chegam para as crianças, né, também chegam para os pré-adolescentes, chegam para nós em todas as faixas etárias, né? Então é importante trazer esse alerta, né, ao pré-adolescente, o que ele está visualizando, porque hoje essa questão da sexualidade e a sexualização estão em todos os contextos, né? Nós temos também a questão do casamento hoje. Primeiro, houve essa questão de dizer que não é mais necessário casar, né? Só se junta, fica ali um tempo, se der certo deu, se não der, não deu. E também, hoje, o que está sendo muito divulgado e difundido é a questão da infidelidade, né? Não preciso ser mais fiel no casamento. As músicas falam sobre isso, sobre a naturalização desse pecado de infidelidade. Então, tudo isso são sinais da volta de Cristo, né? São sinais que apontam que Cristo está próximo, porque cada vez mais as pessoas estão se distanciando dos valores bíblicos, e aquilo que é valorizado na Bíblia é desvalorizado na sociedade. Se você deseja ter um casamento puro, se você deseja se guardar para o casamento, tudo isso é ridicularizado, né? Tudo isso é visto como algo que já não tem valor, né? O que tem valor é você ter um relacionamento aberto, sair com muitas pessoas. Então, tudo isso ele está chegando para os nossos pré-adolescentes. Parece que é cedo que nós estejamos falando sobre isso, parece que é cedo, mas não é. Na verdade, nós às vezes estamos até atrasados, porque É até na tarde, né? infância já tem chegado para eles. Então, Às vezes é até tarde, né? exatamente, Gilson. Então, dentro do contexto que nós estamos vivendo, como esse aumento da imoralidade, cada vez mais novos as crianças estão tendo acesso a conteúdos sexuais. Então, o pré-adolescente, ele com certeza ele já ouviu algo sobre isso. Então, nós precisamos trabalhar esse assunto.
E, às vezes, dentro do contexto familiar, dentro do contexto em que nós vivemos, em que os pais eles precisam estar trabalhando, e, às vezes, a criança fica ali, os pais já não podem estar acompanhando todo o tempo. Então, fica cada vez mais difícil ter controle daqueles que eles estão tendo acesso. Então, nós, enquanto professores da escola dominical, no momento que nós tenhamos com ele, é um momento, sim, de nós estarmos orientando. Nós não podemos nos isentar dessa responsabilidade de orientar os pré-adolescentes nesse sentido. Não é simplesmente dizer, deixar que os pais ensinem, não. Nós também temos uma responsabilidade diante disso. Nós precisamos trazer essa reflexão. Juliane, outra coisa, falando sobre essa questão moral e social, apesar de a gente encontra digamos que uma incoerência por parte da sociedade e das leis que cobrem a sociedade, porque a criança ela não pode estar tendo acesso a conteúdos sexuais, né? Mas a gente não deixa de ver os anúncios do YouTube, que é onde as plataformas que eles mais utilizam, o Netflix, todos esses conteúdos, eles têm um cunho sexual. E a fase da pré-adolescência, a gente precisa ter isso em mente, é uma fase que, na psicologia, é a fase da puberdade, né? Então, eles vão estar querendo respostas, né? Se a gente for tocar nesse assunto, provavelmente eles vão falar de alguma maneira, entrar sobre a questão da identidade sexual, enfim. E a gente precisa estar preparado para isso, porque são dúvidas porque eles estão vivendo, estão sentindo isso, e é muito, como você já falou, a responsabilidade não é só para os pais, nós, como professores que temos a direção da palavra do Senhor, precisamos intervir nesse sentido, porque antes a gente estar falando com eles sobre esse tipo de assunto, né, quando a gente for falar sobre essa questão moral e social, antes a gente está falando com eles do que eles estarem vendo outras pessoas que não têm nenhum parâmetro cristão para estar falando desse tipo de coisa, e aí eles começam a criar referências nessas pessoas, e aí, quando isso começa a acontecer, chega a um ponto que a gente, infelizmente, não tem mais o controle. Então, provavelmente, durante a lição, com os pré-adolescentes, eu sei porque isso aconteceu comigo várias vezes, eles vão tocar em algum assunto que fala sobre sexualidade, até pela fase psicológica que eles estão vivendo. Então, a gente precisa, se a gente tem dúvidas e tem dificuldades, vamos estudar e vamos pedir direção ao Senhor, né? Para que as palavras sejam palavras que edifiquem a vida desses adolescentes, desses pré-adolescentes. Verdade, Joyce. E aí nós entramos no próximo tópico, né? A falta do amor, né? Vou falar bem rapidinho, que nós temos que estar acabando. A falta do amor, que Deus, né? Nós sabemos, Deus é amor. Então, quando as pessoas elas começam a se afastar de Deus, elas também começam a se afastar do amor, né? Elas começam a agir segundo as suas próprias vontades, e nós vemos muito hoje, né, a supervalorização do eu, a minha vontade, o que eu quero, o que eu gosto, o que eu amo, e você vem depois. Então, há essa falta de amor. Então, quando há essa falta de amor, consequentemente, nós temos as alterações no comportamento social. Porque se eu não amo a Deus, né, os mandamentos de Jesus, nós temos alguns mandamentos no Velho Testamento, mas Jesus ele resumiu em 2, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Se eu não amo a Deus sobre todas as coisas, eu também já não amo mais o meu irmão. Então, se eu não amo o meu irmão, não tem problema. Não tem problema se eu minto para ele, não tem problema se eu traio ele, não tem problema porque eu já não o amo. Então, eu não tenho compaixão. Então, para mim, não importa se eu já não o amo. Então, tudo que eu fizer, o que vale é a minha vontade, o que vale sou eu. Não importa o que o outro está vivendo, não importa o que o outro está pensando. Então, isso traz toda uma alteração do próprio comportamento social, que é o que nós estamos vendo, né? As pessoas já não têm empatia, já não têm amor, já não têm respeito, já não há uma noção do que é certo e do que é errado, tudo é relativo,
Porque eu já não me importo com o outro, eu me importo apenas comigo. Quando eu olho apenas para mim, para as minhas necessidades, né? O que vale é a minha verdade. Cada um pode ter a sua verdade, né? E não importa, né? Então, é dessa forma que as pessoas estão se relacionando, e é dessa forma que vai acontecendo aí as alterações no comportamento social das pessoas. Então, é muito importante nós trazermos, né, todos esses sinais que são já a escatologia inaugurada, né? Nós estamos vendo na primeira e na segunda lição a escatologia inaugurada, não são coisas que nós ainda vamos ver, não, são coisas que nós já estamos vendo dentro desse nosso contexto. Então, justamente a nossa dica pedagógica ela vai se relacionar a isso, porque é algo que já pela palavra nós vemos e já está sendo cumprido nos nossos dias. Então, vai ser justamente isso, resgatar com eles. Primeiro, você pode perguntar, professor, né? Quais são os sinais, né? Antes mesmo de abrir a lição, né? Quando falar sobre o título, vocês já viram algum sinal de que Jesus está voltando? Quais são os sinais? O que é que vocês acham que indica que Jesus está voltando? E aí, pode ser tanto no início quanto no fechamento dessa lição, né? Trazer reportagens, notícias, imagens. Isso pode ser trazido para eles, né? Como foi sugerido pela lição, trazer revistas para que eles recortem, né? E produzam um cartaz coletivo, ou pode ser também pelo meio da tecnologia, né, o professor? Se ele tiver ali disponível um notebook, um data show, ou até mesmo, se os seus alunos todos já têm celular, né? Normalmente, os pré-adolescentes, alguns já têm, hoje mesmo até as crianças, né, já têm acesso ao celular. Então, pode ser utilizado também na aula. Vamos pesquisar aqui, gente. Vamos fazer pequenos grupos ou duplas, né? Dependendo do tamanho da sua classe. Vamos fazer duplas, vamos fazer grupos. Você pesquisa alguma coisa relacionada ao primeiro tópico. Quais são as catástrofes naturais? Aí o outro já pesquisa sobre fome e pestes. O outro já pesquisa sobre falsos mestres. Então, tudo isso, né, coisas que a gente possa ir relacionando para que a gente não fique apenas no falar como se fosse algo muito teórico, algo muito superficial, mas trazer para algo mais concreto. Nós precisamos trazer para algo mais concreto. Joyce, quer Não, falar? era só para dizer mesmo que, até porque eu acredito que eles vão sentir assim, meu Deus, é muita coisa. E aí uma forma da gente diluindo realmente é trazer esses eixos de maneira que eles se dividam e bota ele para pensar, eu acho que caberia também aí, se vocês acham que dá tempo, né? Porque a gente sabe que o tempo não é muito grande, mas que se dá para eles fazerem uma pequena demonstração entre eles, como é que poderia acontecer o segundo tópico, o primeiro, o terceiro. Então, fazer eles, de fato, refletirem, né, como é uma coisa que a gente vem falando durante todo o podcast, fazer eles refletirem sobre os tópicos, né, e se eles puderem apresentar em alguns contextos, a igreja até abre a oportunidade, né, para eles fazerem uma pequena demonstração, coloca no quadro de aviso, para que eles se sintam, porque realmente é muita novidade para eles, apesar deles verem muito sobre isso, eles agora estão conceituando, né? A lição ajuda a conceituar cada eixo. Então, que eles, de alguma maneira, mostrem isso como eles aprenderam, e aí vamos expor para a igreja, ou então entre eles mesmo, o que eles aprenderam. Eu acho que é um movimento bem, bem dinâmico e bem interessante para fazer com a turma. Verdade, Joyce. E a gente faz esse fechamento, né, da lição com essa dinâmica, deixando aqui essa proposta para você, professor, né, para que a gente não deixe de alertar os pré-adolescentes sobre os sinais, né, os sinais eles estão aí, e a palavra do Senhor ela é verdadeira, da mesma forma que nós vimos na lição passada, como eles estudaram no domingo passado, que todas aquelas profecias que foram faladas no Antigo Testamento já se cumpriram através da vinda de Cristo, né? Eles precisam ver que agora existem profecias que o Senhor deixou e que estão se cumprindo nos nossos dias. Então, a palavra do Senhor não é apenas um livro, não é apenas uma história, ela
é cumprida, ela é verdade, ela está sendo cumprida e nós podemos ver o cumprimento dela nos nossos dias, né? A primeira vinda de Cristo, ela foi o início da consumação dos séculos e a sua segunda vinda será, né, o final, o fim da consumação dos séculos. É isso mesmo. Nós estamos encerrando por aqui e minha palavra para você, professor, é só você se prepare, porque o assunto é muito importante e como nós vimos aqui, no tempo que passamos, esse assunto traz vários desdobramentos e nós precisamos estar preparados para conseguirmos trazer essas informações importantes de acordo com a palavra de Deus para os nossos alunos, para os pré-adolescentes. Deus abençoe você, sua aula, seus alunos, e nós nos despedimos com a paz do Senhor, a paz do Senhor, professores, a paz do Senhor, a todos que estão conosco.